fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção aqui para que juntos possamos terminar de fazer a correção do trabalho e dar continuidade à nossa matéria aí, ou dar início à nossa matéria do segundo trimestre. Qual a questão que a gente parou na última aula aí? Qual que é a pergunta? Princia, Apolinha, Dionisíaco e Nietzsche. Ele não falou ainda não. Vontade de potência. Então, para os voluntaristas, o que move o ser humano muito mais do que a razão, o homem muito mais do que um animal racional, é um animal movido pelas suas vontades, pelos seus instintos, pelos seus impulsos, pelas suas pulsões. Então, eles destacam o papel da vontade. E o Nietzsche vai dizer que a vontade ela deve ser satisfeita, porque a vontade são os nossos impulsos, os nossos instintos que aumentam a nossa potência, o nosso poder, a nossa força, a nossa energia vital. Então, sempre quando você satisfaz um instinto, uma pulsão, um desejo, você aumenta a sua potência, a sua energia, a sua força vital. Então, o cristianismo, assim como a filosofia racionalista grega de Sócrates em diante, disseram que a vontade deveria ser submetida e subjugada, dominada pela razão. E Nietzsche vai dizer que isso acabou por castrar o ser humano, transformando-o num ser impotente, num ser decadente. E por isso que a cultura ocidental vai dizer que é uma cultura da impotência, da decadência. Porque tudo aquilo que é vital, que aumenta a nossa energia, a nossa força, eles passaram a considerar pecado, o mal. O que é a vontade de potência? É aquilo que move o ser humano. E essa vontade, quando satisfeita, que aumenta o quê? A nossa energia, a nossa força, a nossa vitalidade. Se você não beber água quando estiver com sede, você vai morrer de sede. Você perde força. Se você não comer quando você tem fome, você vai morrer de fome. Se você não fazer as suas necessidades fisiológicas quando tem vontade, você vai morrer também. Você vai ter problemas de saúde. Vai? Pode ser que você não faça. Já aconteceu comigo. Meu pai, não sei se contou essa história aqui, contei? Meu pai é caminhoneiro. Eu viajei com ele. Fiquei uma semana sem ir no banheiro porque eu tinha nojo de banheiro de posto. Meu pai é tudo, só parava em posto, era caminhoneiro. Então aí, por não ter ido, aquilo acabou fazendo com que os meus rins se infeccionassem. E aí eu tive nefrite. Quase morri. Porque eu não paguei. Fiquei segurando bosta uma semana. Não faça isso pra você ver. Não faça suas necessidades, não satisfaça os seus impulsos. Você vai perder a sua energia vital. Você vai perder a sua saúde. Se você não fizer sexo quando tem vontade, também é a mesma coisa. Tem que esvaziar. Se você não esvaziar naturalmente, a natureza vai dar um jeito de desviar ou de esvaziar. Eu fui seminarista e fiquei 2 anos sem sequer me masturbar. E aí eu tinha o que é chamado dentro da biologia de pulsão noturna. Eu ia dormir, sonhava que estava fazendo bagulho e acabava sujando a cama. A natureza encontrava um meio de seguir o seu curso. Foi assim que você descobriu que você não queria ser padre? Pois é. Todo dia que eu acordava, eu achava que eu estava pecando. Eu tinha acabado de sonhar um sonho erótico, aí eu ajoelhava no chão e pedia perdão. Eu achava que eu tinha cometido um pecado e que eu estava completamente corrompido. E
o mal tinha tomado conta do meu corpo e por isso que eu estava fazendo aquelas coisas. Eu pedi e orava para que Deus me libertasse daquilo, acreditando que aquilo era mal. Não, eu vejo que aquilo é vital. Sexualidade é algo vital. Mas não foi desse mal. Oi? Acho que Deus não te libertou, mas não foi desse mal. Foi a igreja católica. Com certeza. Social. Então, todas essas pulsões, esses instintos, esses desejos, eles são vitais. Se a gente não fizer sexo, a humanidade vai acabar. A potência e energia da humanidade vai se tornar uma humanidade decadente. É isso que está acontecendo. Estamos procriando cada vez menos. Aí a população está ficando cada vez mais velha. E quanto mais velho, menos vitalidade você tem. Então é isso que está acontecendo com a cultura ocidental. Nós estamos perdendo a vitalidade. Por isso que os muçulmanos estão crescendo. Por quê? Porque eles se reproduzem pra caralho. Eles transam muito. E sem usar métodos contraceptivos. Os muçulmanos. É o povo e também a religião que mais cresce no mundo atualmente. Próxima questão. Professor, qual é a diferença mesmo? Que eu não entendi muito bem. Do Apolíneo e Dionísio. Eu vou falar agora porque eu fui com a vontade de potência e não falei. Ah, tá. Apolíneo vem do deus Apolo da mitologia grega. Apolo é o deus da ordem, da razão, é o deus da luz. É ele que puxa a carruagem do sol no céu, segundo a mitologia grega. E segundo Nietzsche, pronto, galera, presta atenção aqui, ó. Segundo Nietzsche, a cultura ocidental privilegiou de Sócrates em diante somente o lado apolíneo. Mas o ser humano não é só Apolo, o ser humano é também Dionísio. Dionísio é o deus do quê? Dionísio é o deus do vinho, do caos, da orgia sexual. Então, segundo Nietzsche, o homem, o ser humano completo, integral, ele é Apolo, ele precisa de ordem, ele precisa de razão, ele precisa de luz, sim, mas ele também é Dionísio, ele também precisa de vinho, ele também precisa do caos, ele precisa da orgia. Tem uma frase do Nietzsche onde ele diz o seguinte: é preciso ter um caos dentro de si, ou seja, você precisa ter uma desordem para fazer brilhar uma estrela cintilante, ou para ter uma ideia brilhante. Segundo Nietzsche, toda ideia brilhante, toda estrela cintilante, toda criatividade nasce do caos, da desordem. Então é preciso você ter esse caos dentro de si para você dar origem ao novo, ao diferente. O Apolo, o lado apolíneo, a ordem, só consegue repetir o mesmo. Só reproduzir a mesma coisa. Somente a desordem, o caos que trazem o novo, o diferente, o inaudito, o ainda não compreendido. Vamos pegar alguns exemplos para tentar clarificar isso. O Steve Jobs. Steve Jobs, ele criou o quê? A Apple. A Apple foi uma empresa que causou uma disrupção. Trouxe uma novidade no mercado de quê? De computadores, depois de portáteis, né? Aparelhos eletrônicos portáteis. iPhone, iPod, iPad, o que mais? Espero que não tá legal. O Steve Jobs tinha um caos dentro disso. Vocês já viram como é que ele andava? Vocês assistiram o filme dele? Ele andava descalço na faculdade, era um gordão, completo maluco para ordem vigente. Então esse caos que ele tinha dentro de si fez ele criar algo completamente diferente, não criado até então. Isso acontece também no campo da arte, os artistas, e dentro da própria escola. O que a gente mais vê, e vocês verão isso ao longo da vida de vocês, é que os amigos nerds não conseguem, depois de saído da escola,
ter o sucesso que todo mundo imaginava que eles teriam. Porque eles só repetem o mesmo. Geralmente o nerd é aquele que faz tudo o que se exige dele. Ou seja, ele só consegue reproduzir o que pedem. Ele não consegue fazer o diferente. Você era um nerd ou um aluno? Eu era uma desgraça, né? Péssimo aluno. E é só você olhar, o próprio Steve Jobs ele não termina o ensino superior. Tem um livro, agora esqueci o nome dele, que fala sobre isso. Tudo que nos ensinaram está errado. Nos ensinaram que vir para a escola, fazer tudo direitinho, né, e cumprir todas as obrigações, ir para a universidade, fazer um curso superior, é o caminho do sucesso. Mas aí você olha todos os caras bilionários do mundo hoje. Zuckerberg não terminou o ensino superior. Steve Jobs não terminou o ensino superior. Zuckerberg comprou a rede social Então, de uma pessoa. Ele plagiou e ficou rico. Na verdade, ele contou com a colaboração de uma série de fatores, né? Porque já existia o que ele tinha feito. O que os caras estavam fazendo já existia, que era um Orkut. Mas ele queria um trem um pouquinho mais sofisticado, mais gourmet, mais gourmetizado. E aí ele consegue. E aí ele vai e compra tudo. Comprou o WhatsApp, comprou o Instagram e já mandou em praticamente todas as redes sociais. Ele não criou nada bom. O WhatsApp não. O cara do Brasil. Lá fora não existe. O próprio A mensagem Einstein, de texto é de graça, filho. ele não era um exímio estudante. Apesar de que ele ia bem em algumas matérias como matemática e ciências. Mas não ia tão bem em outras. E não era assim, nem um Einstein. Tem até um livro que fala sobre isso. O Einstein não era nem um Einstein. Mas acho que o Einstein reprovou em matemática. Não, depois eu li recentemente sobre isso, que é mito. Ele não chegou a reprovar. Aí o povo coloca na internet lá o boletim do Einstein. Tudo 5 em 10. Aí mostra o boletim do Napoleão e do Hitler. Tudo 10. Tudo louco, né? Mas esses boletins são falhos, são feios. Mas na verdade, todos os três eram extremamente inteligentes. Muito fora da curva. Mas só que uns eram mais obedientes. Napoleão e Hitler eram mais obedientes, assim, seguidores à risca. Se o Einstein tivesse seguido à risca o que a física até então dizia, ele não tinha descobrido algo que a física newtoniana não conseguia explicar, que era o universo, o macrocosmos. A física newtoniana explica muito bem os fenômenos do nosso mundo aqui, mas não explica nem a física quântica, nem a física cósmica. E aí ele cria a teoria da relatividade para explicar a noção de tempo e espaço e o universo em si, né? Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê as estrelas, a gente acha que está olhando o presente, mas está olhando o passado, porque aquela luz está viajando, ela viaja a 300 mil por segundo. Volta. Então ele precisou ir além. O cara que vai produzir disrupção é aquele que tem um caos, ele não se conforma com a ordem vigente. E assim também acontece com os próprios filósofos. Tem filósofo que vai tentar fazer o que seu mestre fazia. E aí ele não se destaca. Como vai se destacar? O que disse o contrário do que o mestre dizia. Foi assim com Platão, com Sócrates, com o próprio Aristóteles. O Aristóteles foi aluno de Platão. E depois ele questionou tudo que o mestre dele disse para ele. Ele não ficou reproduzindo. Platão teve um monte de discípulos. E um monte de discípulos que só repetia o que ele dizia. E defendia as mesmas ideias que ele. Quem se destacou? Foi esse? Não, ninguém sabe quem seria esse. Sabe quem foi o Aristóteles, que questionou o mestre. E assim. Então nós precisamos do dionisismo, não só nesse sentido de caos, né, mas também da orgia, que é vital, a sexualidade, o vinho, né, chapar o melão, porque ele vai dizer que é nesses momentos que você libera a sua consciência, a sua compreensão do mundo. Então, o homem também é dionisíaco. E o dionisíaco é uma dimensão fundamental. Ele não está dizendo para a gente só privilegiar um lado ou outro. Ele não quer fazer o que fizeram durante toda a história. Porque uma parte da história privilegiou só o lado apolíneo. Só razão a ordem
Você vai dizer que não. O ser humano completo, saudável, integral, não castrado, não mutilado, é o ser humano que vive as duas dimensões. Que sabe comedir as duas dimensões. Aí quando você deixa o dionisíaco dominar demais, o que acontece? Lasca tudo também. Exemplos de pessoas que deixaram o lado dionisíaco destruir tudo. Elvis Presley, James Joplin, quem mais? Fred Mercury, Amy House, Whitney Houston, quem mais? Aquele lá que O Charlie Brown, o de hoje lá, o Fábio Assunção. Fábio Assunção. O Ezio Neves. Então, porque isso aqui, ao mesmo tempo que tem uma força criativa, o dionisíaco, tem também uma força destrutiva. Destrói, se você viver só essa dimensão. Então você precisa mesclar os dois lados. O apolíneo e o dionisíaco. Não viver só castrado, mas também não viver só na putaria, né? Professor, é tipo o Dória, então certo seria ele manter o dionisíaco tipo em 4 paredes, tipo o Dória? Não necessariamente em 4 paredes, não precisa ser o bagulho. Então, aí porque os certinhos também fazem isso. Os certinhos fazem sexo em 4 paredes. Você pode fazer no meio do mato, na praça, né? Desde que não seja com muita gente olhando, porque senão vai te denunciar. E por atentado ao pudor, você pode ser preso. Experiência própria? Eu já fiz, mas ninguém viu não. Você viu, mas não denunciou. Aliás, já chegaram a ver. Mas ser capelado em público não é. Oi? Ser capelado em público não é. É, atentado ao pudor. Só se você não Capelado. o cara me falando lá no meu serviço. Se estiver andando nu, já é um atentado ao pudor. Você pode ser denunciado por ele. Eu não sei como a gente chegou nesse assunto, mas ele falou que tipo, é só se tipo, balançar meio que de certa forma. Aí não, é claro que tem os atenuantes. Aí você pode justificar. Tem muita gente que sai depois e fala, a pessoa surtou. Aí isso aí vai ser atenuante. Você pode não sofrer as sanções penais. Mas, por princípio, andar nu é atentado ao pudor. Isso foi um movimento artístico. Só de andou. Se estiver fazendo sexo, então aí lascou. Aí é degradante. Se eu alegar que é um movimento artístico. Oi? Se eu alegar que é um movimento artístico. Então, você tem que provar que é um movimento artístico, né? Porque o processo você vai sofrer. Mas você tem que provar que é artístico. Vai não, porque Isso em público, né? Agora uma exposição que é no lugar fechado, se tiver um nu, com certeza a produção do espetáculo você vai deixar isso claro lá. Não, esse espetáculo contém cenas nuas, ou cenas de sexo, né? Aí coloca lá a faixa etária e tal. Se não avisar, aí isso pode dar B.O., aí dá problema social. Se você não colocar na classificação, a faixa etária, o tipo de conteúdo que você tem, são tudo espetacular, para que a pessoa não entre desavisada. Ó, levar criança para assistir isso. É o que aconteceu lá, é que muita gente apelou recentemente naquela exposição artística lá. Mas foi a mãe que levou. Aí a mãe e o cara estavam lá nu e a criança tocando o cara nu. Não tocou as partes íntimas, mas ficou lá interagindo com o cara nu. Aí isso chocou, mas a mãe que levou, a mãe é responsável pela criança. Mas aí a mãe pode sofrer um processo. Porque isso pode ser considerado abandono de incapaz, exposição de incapaz, as situações vexaminosas, boas. Mostra que o Estado tem interferido de forma direta. Sim, Porque o o Estado a Estado todo momento interfere. isso é errado. Por princípio, eu acredito que sim. Princípio meu, né? Mas o princípio do Estado é justamente esse, é interferir na sua vida. Porque ele acha que sabe controlar a sua vida melhor que você mesmo. Essa é a ideia do Estado. Você por si mesmo vai se ferrar. Então o Estado vem para não deixar você se ferrar. O Estado nasce lá com Hobbes. Hobbes diz que a gente é mal por natureza. E por isso que tem que criar o Estado, para impedir que a gente se destrua. Porque se a gente for deixar da própria sorte, sem o Estado para nos controlar,
a gente vai destruir. Eu vejo que Isso você acaba acaba. uma imagem reguladora na qual pega um indivíduo e até a liberdade torna na outra, melhor, até que a individualidade dele interfira na do outro, ele interfere nesse sentido. Só que eu não vejo que você, por exemplo, o Estado proibir certas ações como utilização de drogas. Isso faz mal a ele. Falar sobre a questão das drogas, aí se entra a questão, é o Estado policialesco. SMS. O menino da outra sala que eu estava lá agora, ele estava com a meia da maconha, né? Cannabis ativo. E ele foi chamado na direção, não sei. Não, eu tava dando um cara, A liberdade de expressão garante que você possa se expressar do jeito que quiser e bem entender, no ambiente que quiser e bem entender, desde que você não infrinja as regras. Qual que é a regra da escola? Você seguir de uniforme. Qual que é o uniforme? É só a camiseta. O resto você pode usar. Você vem com a meia da maconha, você vai. Aí é o Estado, né? Entrando e tentando interferir. Claro que com uma interpretação tosca, porque o Estado tem a legislação e aí tem um cara que interpreta. Se o cara que interpreta a legislação vê naquilo. Mas aí entra como ética, no caso. Não como norma, Mas mas como a ética mas a ética que a Maria Expedita aplica sobre a escola. Que no caso ela não deixa, passam forte, não deixa. Pode estar entendendo e compreendendo isso como apologia às drogas. É isso. Aí pode te enquadrar nisso. Você com essa meia está fazendo apologia às drogas, isso é proibido. É igual a Mas ética não, do policial. só porque está usando o negócio de maconha, está fazendo apologia. É igual a ética policial na rua. O cara vai ver uma pessoa igual tava com bolor hoje, de bermuda, chinelo, aquele chinelo lá, vai parar o cara. Só que o cara que tá, talvez, bem vestido, pode ser pior do que esse. Então, se ele para esse cara, ele deveria estar todo, tem que Por isso todos na rua. que entra a questão de quem está operando o negócio. E quem está operando pode estar interpretando as regras vigentes de forma completamente abusiva. Para mim é abusivo isso. Só pelo fato de vir com a mesma maconha não quer dizer que o cara está fazendo apologia. Está defendendo. Agora, a discussão sobre a liberalização das drogas é algo completamente permitido dentro de uma sociedade liberal. Ou uma sociedade que tenha ou exista a liberdade de expressão. Eu posso discutir se as drogas podem ser liberadas ou não. E se pode discutir, pode ter o lado que defende que sim, pode ter o lado que defende que não. O lado que defende que sim, ele pode ser enquadrado por apologia às drogas? A questão da liberdade de expressão é uma faca de dois legumes. Dois legumes. Próxima. Zoeira, a expressão de zoeira. Para falar que é uma faca de dois legumes. E pode Faca de dois legumes, ela corta dois legumes ao mesmo tempo. Boa. corta tanto o que é contra quanto o que é a favor. Vamos lá. Próxima questão. Vamos terminar isso aqui, pessoal. Vamos terminar isso. Vamos lá. Próxima questão. Genealogia da moral. Vamos ser mais sucinto. Gênia vem do grego, significa origem, princípio. Logia, estudo. Moral, ética, comportamento, bem e mal. O Nietzsche empreende um estudo da origem da moral, do comportamento, das nossas noções de bem e mal. E ele vai dizer o seguinte: as nossas noções de bem e mal, de certo e errado, de comportamento, são históricas e culturais. Depende do tempo, da geografia e da cultura. O que é certo e o bem hoje não era o certo e o bem na Idade Média. O que era o certo e o bem na Idade Média não era o certo e o bem na Idade Antiga. Então, à medida que o tempo passa, as noções de bem e mal, de certo e errado, mudam. Assim como também muda dependendo da localização geográfica e cultural. No Ocidente nós temos a monogamia como o certo e o bem, ou seja, um homem só pode ter uma parceira mulher, um homem com uma mulher. Aí você vai para o mundo islâmico, um homem pode ter várias
mulheres. Você vai para uma cultura na Ásia, lá a mulher pode ter vários maridos. Então há uma diversidade de interpretações, de certo e errado, de bem e do mal. Se você nascer nessa cultura e for criado nela, você vai achar isso certo, isso bem. E o mal, quem faz, diferente. Então lá na Ásia se mantém a teoria da branquitude. Oi? Lá na Ásia se mantém a teoria da branquitude. Branca de Neve, 7 à noite. Pode ter 7 Não, é por que eu posso ter Então aí nós temos a genealogia da moral de Nietzsche. E na genealogia da moral, ele vai estudar especificamente a moral cristã. Como é que ela foi construída? E segundo ele, a moral cristã é uma moral de rebanho e de escravos. Por quê? O cristão é gado, é ovelha. Não pensa por si mesmo, vai onde os outros mandam ele ir. Onde o pastor... Gado tem uma conotação que mata baixo. Não, mas é a nossa de hoje. Na época, para ele era ovelha. Hoje é gado. Porque na nossa cultura a gente não tem Gado é o Vitor aqui. cultura de criação de ovelhas. Temos mais de gado. Então o gado vai aonde o berranteiro lá, o boiadeiro vai tocando. A mesma coisa o cristão, ele vai aonde o pastor religioso vai mandando. E aí onde que eu falo que ele critica também o socialismo e o comunismo. Por quê? Porque cria essa moral de rebanho. Vem o líder lá, o Marx, e o gado, as ovelhas vão atrás. Então a moral de rebanho cristã ele vai criticar e dizer que é uma moral de escravo. É igual você é cristiano, então. Porque só cantar os Jorge Mateus. E por que de escravo? O povo hebreu foi escravo durante boa parte da sua história. Escravo no Egito, foi escravo da Babilônia. Os cristãos, quando surge o cristianismo, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano, ou seja, eles eram também submissos ali. Então o escravo, ele é um ressentido, um recalcado. Ele morria de vontade de ser como o Senhor, mas não pode ser igual ao Senhor. O que ele faz? Passa a condenar tudo que o Senhor faz. Ele é um invejoso, um recalcado, um ressentido. É igual a raposa e as uvas. Conhece essa fábula? A raposa queria comer as uvas, estava morrendo de vontade de comer a uva. Tentou alcançar, mas não conseguiu. Aí falou, não queria mesmo, estava verde. A mesma coisa é cristão. Morria de vontade de ser igual ao Senhor. De ser soberbo, avarento, luxúria, comer quem quiser e bem entender. Aí tudo que ele queria fazer, e o Senhor fazia, mas ele não pode, ele fala, também não queria mesmo, isso aí é pecado, é mal, vai lá para o inferno. Aí ele inventa um outro mundo onde ele vai poder gozar, já que ele não pode gozar nesse. E ele vai dizer que quem goza nesse, no outro mundo vai se fuder, vai se machucar. Aí ele cria um outro mundo, uma outra realidade depois dessa, e para Nietzsche não existe essa realidade é a invenção do escravo, para tentar o quê? Fazer o reverso, dar a revertida no Senhor, e conseguir dominar o Senhor. E foi isso que eles conseguiram. O escravo conseguiu domar o Senhor com sua moral. E passou a condenar tudo que o Senhor fazia, considerar aquilo pecado e que leva para o inferno. Então essa é a genealogia da moral do Nietzsche. Ah não, só que viu coisa. Próxima questão. Explique o niilismo. Niilismo. Niilismo vem do latim nihil. Não quer dizer nada. Ou negação. Acusaram o Nietzsche de ser um niilista, de pregar o nada, a negação de toda a cultura ocidental. Aí o Nietzsche vai dizer, esse povo está me chamando de niilista, mas os niilistas são eles. Quem nega a vida é eles. Tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que é vital, tudo que aumenta a nossa potência, eles dizem que não pode. Então são eles os verdadeiros niilistas, não eu. Dizem que eu sou niilista só porque eu nego essa cultura que castra, essa cultura que amputa o homem, que o torna um ser decadente. A gente pode considerar isso o dionisíaco que prega a polinia. Também. Então, o niilismo pode ser alguém que inverteu a realidade. É essa invertida que ele vai fazer também.
que acusam ele de engano disso porque ele nega a cultura ocidental. Mas não, isso é vocês. E com essa cultura, caçou o homem. Construiu tudo aquilo que é vital, que aumenta a potência, principal. Mas eu também posso Pode considerar também. Então, niilista vem de negação. E nihil, no latim, que é nada. Como se nada que tivesse ele prestasse. Então, ele propõe outra coisa. Ele propõe a transformação de todos os valores. Substituir os valores cristãos, que estão valores decadentes, pelos valores do Senhor, aristocráticos. O valor daqueles que querem gozar a vida. Né? Próxima questão. Acabou? 2 minutos. Não acabou não, vamos lá mais um. Explica a Mais felicidade. um. Vamos lá. Aqui 10. Só pra acabar isso. Explica a felicidade e infelicidade segundo os Tem o involuntários. kicker, não? Pronto. Quem foi o kicker? Só pra acabar aqui, ó. Filósofo suíço do século XIX e mais um voluntarista, né? Então ele disse que o que nos move é a nossa vontade. E o que ele defende? Ele defende o seguinte: nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Através da fé. A fé é um salto no escuro. Devemos acreditar contra toda racionalidade, contra toda prova. Porque acreditar em Deus não te dá segurança alguma. Não te dá certeza nenhuma. Se tivesse certeza, não precisaria da fé. A fé é justamente um salto, um abismo no escuro. Então, nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E tem mais coisa na próxima. Do próximo capítulo. Aguarde cenas.